Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês um pouco mais sério. Fiquei sabendo sobre o caso do pastor que assediou uma fiel e assisti um pouco o vídeo dele explicando e fiquei um pouco enojada. Eu não sou muito de ver notícias e fiquei sabendo pelo canal do Ricardo Ventura, que eu assisto, que eu gosto muito, que ele explica sobre como saber se a pessoa está falando a verdade ou falando mentira. E no vídeo desse pastor ele pede perdão para a igreja e não pede perdão para a moça que ele assediou. E assim, engraçado, né? A gente, quando fica sabendo de uma mulher que falou, sabe, em público que foi assediada, parece que a gente fica com mais coragem de contar, sabe, o que aconteceu com a gente. E daí, como eu comecei uma série de vídeos, na verdade só fiz um por enquanto sobre o Japão, eu quero dizer para vocês hoje que eu sofri assédio, sabe, sexual, enquanto eu trabalhava no Japão. Não foi dentro da fábrica, foi no caminho, né? Porque lá é assim. Tem uma empresa terceirizada brasileira, geralmente brasileira. Não sei se é a empresa brasileira ou os funcionários que são brasileiros. Eu acho que é isso. Eu acho que os funcionários que são brasileiros. Eu acho que tem tanto empresa japonesa e brasileira. Mas sempre tem brasileiro por quê? Para falar com quem não fala Nihongo, japonês, né? Enfim, que chama de tantoshi. E daí a gente pega um transporte que geralmente pega a gente perto da casa da gente ou até na frente da casa, pega várias outras pessoas para ir para o trabalho, que às vezes pode ser em outra cidade perto. Lá é tudo perto, né? Nesse trabalho que eu ia, eram uns 40 minutos, 45 minutos de carro. E assim, eu tinha iniciado numa outra fábrica com esse Tantocha. E daí fiquei um tempo, daí ele perguntou se eu não queria ir para outra fábrica que era maior. Não sei se o serviço ali estava fraco. Trabalhava com panela de Gohan, sabe? Aquelas elétricas, então. Daí eu falei, tá bom. Daí eu fui para outra fábrica e eu não me lembro bem, mas eu acho que foi na outra fábrica que começou a dar problema, que era na volta, na hora dele me deixar em casa. Depois de um tempo, não foi logo no início. O que ele começou a fazer? Ele me deixava por último, para me deixar em casa. E daí, quando ele deixava a penúltima pessoa, que eu era a última, né? Ele começava a falar um monte de coisa pra mim, sabe? Me chamar pra ir, sabe? Pra outros lugares. Daí eu falava que não, que não. Daí, assim, comecei a me sentir muito mal, que você se sente humilhada, sente vontade de não ir mais, sabe? E daí, não, começou na outra fábrica mesmo. Agora eu lembrei, porque quando eu saí, acho que eu fiquei uns dias até entrar na outra fábrica. Daí eu me lembro de ter falado pra ele pelo telefone assim, olha, se você continuar fazendo isso, e aí eu não vou, eu vou procurar outro serviço. Ele falou, não, eu não vou, eu sempre pedia pra ele parar, ele falava que ia parar, daí e ficou um tempo assim, sabe, até que eu não lembro o que eu falei pra ele, mas eu cheguei até a comprar, sabe aqueles gravadores pequenininhos assim? Acho que agora que tá tendo aqui no Brasil, lá, ó, muito tempo já tem. Isso que aconteceu comigo foi 2000 e... não lembro, acho que 2006 por aí. 2005, 2006. E daí eu comprei o gravador. E parece uma coisa, quando eu comprei o gravador, eu coloquei no bolso, né? Que a camisa do uniforme tinha um bolso assim, pra gravar, deixei ligado. Ele não falou mais nada, sabe? E às vezes eu ia pra casa, né? Às vezes a mulher dele que fazia transporte. E eu ficava na minha cabeça, eu vou falar pra ela, vou falar, mas não. Às vezes as criancinhas dele estavam no carro
E eu sabia, sabe, da família e tal, e pensava, não vou fazer isso. Mas eu queria gravar pra mostrar pra alguém, mostrar pra um chefe japonês, sabe, assim, fazer alguma coisa, porque é errado, sabe, ele fazer isso, porque você sente uma baratinha, uma formiguinha, se sente tão, sabe? E a sociedade sempre fala que a culpa é da mulher. Se eu tivesse conseguido gravar algo, eu acredito que eu ia atrás, porque meu pai estava mexendo com direitos trabalhistas. Então, se eu tivesse gravado, eu teria ido atrás. Só que antes de fazer esse vídeo para vocês, eu acabei descobrindo num site da revista Exame que lá no Japão nem estupro eles conseguem condenar o estuprador. Se a mulher, de repente, eles acham que a mulher não teve resistência. Por exemplo, se você estava dormindo e o cara vai lá e te estupra, o japonês, eles já dão como se a culpa fosse sua. Se você bebeu demais, qualquer coisa, sabe? Eu vi até de um pai que estuprava a filha, eles falaram que não, que o japonês foi inocentado, sabe? Porque ela poderia ter resistido. Acho que é porque ela tinha 19 anos. É porque era maior de idade, talvez. Então, assim, não é tão fácil, não. E a sociedade é machista, então... Eu me lembro na época que eu contei para um ex-namorado meu. E quando a gente terminou, eu terminei porque eu achei que ele estava me traindo, tinha quase certeza, hoje eu tenho certeza. E ele falou, acabou jogando na minha cara, falando que eu, sabe, tinha saído com o meu chefe e tudo. Colocou a culpa em mim, que a culpa era minha, sabe? E só que na época eu não me senti mal, assim, sabe, por ele ter falado isso. Porque ele já era uma pessoa que pra mim tinha caído, sabe, no meu conceito. Então, quero dizer pra vocês que tomem cuidado, sabe, por colocar a culpa na mulher, se você não tem filha ou sei lá, gente, a gente tem que procurar proteger a mulher. E quero contar um pouquinho mais para vocês sobre como é o Japão, porque esse mesmo chefe, Santosha, me contou sobre algumas coisas lá no Japão que acontecem. Por que acontece? Vão várias nacionalidades para o Japão, não é só brasileiro, tá? Tem brasileiro, tem peruano, tem tailandês, tem filipino, tem as russas. Daí, geralmente, quem que tem passaporte? É o brasileiro e o peruano. Filipino, tailandês e tailandesa e russa geralmente não tem passaporte. Daí esse mesmo Santosha, ele contou assim, que ele gostava de contar piada, ele ia contando tudo. E eu só escutando. E eu vou contar pra vocês agora. Que geralmente quando uma dessas aí, ou filipina, tailandesa, russa, ia fazer entrevista, ela já marcava o dia que ia sair com eles pra dormir, sabe? Para conseguir a vaga de emprego. E elas mesmas já se ofereciam, perguntavam quanto que vai ser, entendeu? Porque é assim. E a filipina, a tailandesa e a russa, muitas vezes elas vão para lá, se prostituem até conseguir um homem para casar, para ter o visto. Elas preferem japonês, né? Mas já vi russa casada com brasileiro lá, vi só uma. Eu tava trabalhando na fábrica. Daí assim, vou contar outra coisa pra vocês. Bom, eu tenho muito preconceito, sou totalmente contra a prostituição, a casa de prostituição, porque eu acredito que isso não envolve só mulheres adultas, tá? Eu assisti um vídeo da Rede Globo faz muito tempo de meninas de 8, 9 anos em São Paulo que já eram prostitutas. E uma vez uma professora de direito contou para toda a sala que ela conhecia madames da alta sociedade que eram donas de prostíbulos, tá? Que mandavam as prostitutas mais velhas vão para o interior para recrutar as crianças, tá? E falam para os pais muitas vezes que vão trabalhar no trabalho normal e vão mandar dinheiro para os pais. Recrutam e trazem para Campo Grande. Então, assim, é muito sério. E a gente sabe que o Brasil é um país, sabe, que tem esse turismo sexual.
Então, antes de eu me perder, eu trabalhei com uma filipina. Ela trabalhava na minha frente, ela era muito boazinha, sabe? E só que como eu tinha muito esse preconceito e eu já sabia como a filipina conseguia visto, comecei a perguntar tudinho da vida dela. Já, olha, a mente maldosa, né? Eu me senti mal depois. Já pra acusar ela, sabe, do que ela tinha feito, porque eu achava já que ela tinha se prostituído e daí conseguiu um marido japonês, porque lá tem muito homem japonês solteirão, sabe, velho já, porque o japonês é muito quietão, vivendo a dele, né, às vezes só fica final de semana, sei lá, em casa, bebendo, e daí eles casam com a estrangeira, assim, bem novinha, sabe. Daí eu perguntei, ela me contou uma história que eu não acreditei, que eles ficavam trocando cartas até que ela veio pro Japão. Foi pro Japão. No caso, veio porque eu tava lá conversando com ela na linha, na fábrica, né? E tentava falar inglês com ela. Eu falo assim muito pouco, gente. E daí ela falou isso, daí ela me contou, eu perguntei se ela era apaixonada pelo marido dela, eu já sabia que não, né? Daí ela falou que não, que ela era apaixonada por outra pessoa, mas que não deu. Daí eu perguntei se ela fazia compras com o marido dela, como que era a rotina dela. Ela falou não, que fazia tudo sozinha. E aí eu perguntei se ela morava com quem, só ela e o marido dela, e eu já sabia que ela morava com a sogra. Porque assim, lá a mulher sempre mora com a sogra. E sempre faz compra, a mulher faz tudo sozinha. E daí, porque é um país bem machista. E daí ela me falou não, que realmente ela fazia tudo sozinha e ela morava com a sogra. E geralmente a sogra é bem ruim, gente. Principalmente quando a mulher tem filho. Por quê? Mesmo se ela não morar com a sogra, nem o marido, o Nihonjin, né? O japonês de verdade, e a sogra não vão deixar ela ensinar nenhuma palavra da terra dela para o filho, tá? E não vão deixar ensinar nenhum costume, não pode fazer a comida típica do seu país. Por exemplo, se eu me casasse com um japonês, eu não ia poder fazer, sei lá, uma feijoada, mesmo que eu sou vegetariana, se fizesse a feijoada lá, vegana, não ia poder ensinar nem bom dia em português pro meu filho, de jeito nenhum, eles não podem. Até porque se ensinar na escola, a criança vai ter um pouquinho de sotaque e ela vai ser, vai sofrer preconceito. Muito bullying, até chorar e vai sofrer. Então, é assim. Daí, gente, daí que ela falou que não era apaixonada pelo marido, morava com a sogra, fazia tudo sozinha. Daí eu acho que eu perguntei da família dela. Ela falou que mandava dinheiro pra família dela nas Filipinas e eles eram muito pobres. Gente, aí eu fiquei bem mal. Sério mesmo. Por quê? Porque eu tava julgando ela. Gente, a gente não sabe pelo que a pessoa passa. Não sei se a família dela passava fome, se ela passava fome, todos eles juntos, sabe? E ela, sabe, foi o meio que ela viu de sobrevivência e de, sabe, para ajudar a família dela. E ela trabalhava comigo e daí eu vi outro lado também, gente, que nesse caso não é fácil. Eu não vou dizer que eu faria igual, mas eu não sei dessa dor, sabe? É isso. Eu queria falar essas coisas para vocês saberem, sabe? Como que é em outro país. E no Japão é isso também. Aqui nunca me assediaram, sabe? Não me lembro disso. Só entrevistas de trabalho. Ah, sim. Desculpa uma vez. Meu pai, inclusive, me levou e ficou me esperando numa entrevista de trabalho no escritório de advocacia. E daí o advogado me perguntou se eu poderia ficar na hora do almoço, como seria. Eu falei, não, meu pai vem me buscar e daí ele me traz. Daí ele perguntou se eu tinha namorado, começou a perguntar essas coisas pessoais, se meu namorado era ciumento, e na época eu tinha um namorado. E, gente, foi muito estranho. Uma outra entrevista que eu fiz também era pra ser na área de educação. Daí ele me falou, o cara lá, que ia contratar uma secretária, que o critério era a simpatia, com quem ele simpatizasse. Eu não gostei disso, não achei legal. E, bom, pelo que me lembro, é isso. Então, gente, vamos proteger mais a mulher, tá? Principalmente a gente que tem filha.
E mesmo quem não tem filho, ensine seu filho, sabe, a respeitar a mulher, tá? E outra, acabar com a igreja? Quem pode acabar com a igreja é um pastor que não sabe respeitar, sabe, o ser humano, que não é exemplo, sabe? Será que Jesus ensinou isso? Abuso sexual, assédio sexual? Em que momento, onde está na Bíblia isso? Ele sempre protegeu a mulher, ele sempre respeitou, tá? Então que Deus abençoe e abra os nossos corações pra gente não cair na cilada do inimigo, porque isso é cilada do inimigo, tá? Pastor que está interessado apenas no dinheiro, que se arrependeu, está chorando agora apenas porque não vai mais ganhar o dinheiro da igreja, não está arrependido pelo dano que fez a uma mulher. Isso é muito sério, tá bom? Um beijo, tchau.